Bom dia a todos, muita paz em Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor. Nós vamos ter um bate-papo agora sobre um assunto interessantíssimo. A gente não costuma ouvir falar muito sobre esse tema que nós vamos tratar aqui. Geralmente quando se ouve, pensa-se que é algo assim um tanto quanto, digamos, intragável, algo meio chato. Nós vamos falar de união, de unificação, de movimento espírita. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso, porque os nossos irmãos aqui vão responder algumas perguntas, vão nos esclarecer sobre alguns assuntos. E nós gostaríamos de começar tocando num ponto que o Livro dos Espíritos, logo no chamado Prolegômenos, que é aquela parte introdutória, diz que a missão do Espiritismo é promover a regeneração social da humanidade. E a pergunta que eu faço para os meus colegas que aqui nos acompanham é se nós, em termos de movimento espírita, estamos dando conta desse recado. Podemos conversar objetivamente e a gente vai tocando aqui. Quem quiser começar, por favor. Como eu acabei de falar, então para mudar a voz, né, eu vou passar para os nossos companheiros iniciarem e depois eu falo. Muito bem, Isaías. Evidentemente, bom, antes de tudo, bom dia. Prazer imenso continuar com você. Há muito a ser dito, há muito a ser refletido sobre o tema proposto, movimento espírita e doutrina espírita. A doutrina, como muito bem colocado pelo nosso presidente da FEB, a doutrina é dos espíritos, o movimento é dos espíritas. E é compreensível, previsível, lógico, que tanto a doutrina seja marcada pelos atributos superiores dos espíritos, quanto o movimento espírita se ressinta das deficiências morais, espirituais, evolutivas dos espíritas. O movimento tem as qualidades e as deficiências das individualidades e das coletividades. Feita essa rápida introdução, e indo ao encontro da proposta do nosso companheiro coordenador da mesa, eu penso, sinto que o movimento espírita vai bem, vai muito bem. Conversávamos em off com o nosso presidente da FEB e ele nos dizia que temos no Brasil aproximadamente 15 mil centros espíritas. Se um pelo outro tivermos aí 100, 200 frequentadores, trabalhadores, participantes no seu universo, verificamos que o Cristo está montando um exército que a médio e longo prazo hão de cumprir seus objetivos, suas finalidades, seus compromissos. Penso que estamos, ainda que com deficiências, cumprindo sim o nosso dever de autorregeneração e, consequentemente, regeneração gradual, contínua da humanidade. Por enquanto, talvez um movimento imperceptível, mas dia chegará que o comportamento espírita se destacará e mimetizará, influenciará muitas vidas. Uma resposta simples que comporta desdobramentos, mas não se trata aqui de uma palestra,
mas apenas de alguns apontamentos. Exatamente. A nossa aqui é uma roda de conversa. Eu queria agregar ao que o Isaías falou já uma próxima pergunta, para os nossos colegas aqui, o Sr. Gonzaga, nosso Alexandre, possam responder, o Godinho também. Na estrutura do movimento espírita, nós temos uma Federação Espírita Brasileira, que é no âmbito nacional. Em cada estado nós temos uma federativa estadual e temos em torno de 15 mil centros espíritas no nosso país, que é um país continental. Temos o Conselho Federativo Nacional, que é um órgão da Federação Espírita Brasileira, que tem a responsabilidade de coordenar o movimento espírita em nosso país. Existem as comissões regionais, que se reúnem no primeiro semestre de cada ano, em cada região, então, do país. São 4 comissões. E nós temos a reunião do Conselho Federativo Nacional, que ocorre ordinariamente no mês de novembro, em Brasília. A pergunta que eu faço, dando sequência aí diante desta estrutura que nós temos, será que a gente tem sabido, somando com a primeira questão, aproveitar essa rede extraordinária que nós temos, Alexandre, Gonzaga, Godinho, Isaías? Bom dia, meus irmãos. Muita paz. Na vivência que nós temos aqui do Rio de Janeiro, eu já recebi algumas perguntas de alguns companheiros a respeito dos desalinhos, dos problemas que nós temos no movimento espírita. Ontem foi citado até um comentário do Divaldo a esse respeito. Mas nós, por mais que convivamos e conversemos, sempre vamos chegar à mesma conclusão. Lá em o Evangelho, quando se fala dos obreiros do Senhor, a questão da união, de evitar dissensões, o que não significa que a gente não tenha que não possa discordar de ideias, mas não fazer oposição, não fazer dissensão. Esse é o grande problema nosso, que oriunda, conforme Isaías disse, da nossa natureza ainda em evolução. Mas cabe refletirmos sobre a questão do esforço. Só vai funcionar bem uma estrutura que já veio montada, que nós já recebemos até muito bem desenvolvida, se nós fizermos a nossa parte. Então, cada um de nós tem um compromisso de preservar a união que antecede a unificação. Esse movimento de unificação estruturado, ele é meio para que possa a casa espírita, a instituição espírita, estudar, difundir e praticar a doutrina espírita. Que essa está imaculada dos erros, mas nós, com as nossas ações, persistimos em prejudicar, em criar nós no andamento do processo de unificação no movimento espírita. Então, se nós temos problemas no movimento espírita, é decorrente ainda do falta desse entendimento. Então, muitas vezes as estruturas, elas não funcionam. A gente não consegue, por exemplo, dar andamento a determinadas vontades de realização que seriam ideais para o movimento espírita, porque nós encontramos entraves de gostos pessoais, entraves assim de questões que não são questões institucionais, são questões nossas, que nós levamos, as nossas sombras, como o Marlon falou ontem, que nós estendemos para o movimento espírita. Então, eu acho que não é uma questão da estrutura. A estrutura é boa, ela funcionaria bem, dado que precisamos fazer a nossa parte. Enquanto nós não fizermos, não adianta nós virmos com as perguntas. O movimento espírita tem problema? Tem problema, mas a gente consegue tirar os problemas se tirarmos os problemas de nós. Bem, queridos companheiros, bom dia. Gostaríamos inicialmente de falar da nossa satisfação, nossa emoção mesmo, de estarmos aqui neste momento ao lado do presidente da FEB, e nós nos lembramos, né, de que Allan Kardec, na Viagem Espírita 1862, quando ele retorna a Lyon e vai visitar um centro espírita, o único da cidade, e que ele dá um grande abraço
né, naquela médium que mantinha aquele centro espírita, agradecendo a ela pela manutenção, pelo cuidado, pelo zelo com a doutrina espírita. E hoje sentimos isso através do nosso presidente, a quem nós estamos aqui agradecendo pela oportunidade da gente estar aqui ao lado do órgão máximo, né, do movimento nacional. A estrutura, ela é perfeita. Como disse o nosso companheiro Alexandre, né, da unificação do SERJ, nós ainda temos algumas dificuldades para trabalhar com essa estrutura. Como na nossa visão o conhecimento consola, o que na realidade consola é o conhecimento. Se alguém desencarna, um parente, e se nós sabemos que vamos encontrá-lo amanhã, temos a certeza, nós nos sentimos consolados. O que não quer dizer que não vamos sentir a separação. O que nós, na minha visão, precisamos é trabalhar isso, nós, enquanto dirigentes do movimento espírita, dirigente da casa espírita, fazendo com que o frequentador conheça esse movimento a nível nacional, ou seja, a nível de base, porque o frequentador não sabe que quando ele leva ao presidente da casa espírita um problema, por exemplo, que ele vê no estudo sistematizado, na apostila da FEB em que ele está trabalhando, que ele julga ser um problema, é claro, nem sempre é, se ele leva ao presidente, se o presidente leva ao seu, no nosso caso aqui do Estado do Rio de Janeiro, e o seu leva ao SERJ, o SERJ leva ao Conselho Federativo Nacional, que aquela opinião que ele deu lá embaixo vai ser trabalhada. Ele, às vezes, não sente o retorno, porque ali serão várias opiniões a nível nacional que vai mexer com a ideia que ele trouxe. Nós não sabemos isso enquanto frequentadores. Então, o que nós precisamos, na minha visão, é dar conhecimento à base dessa estrutura. Tá? Essa é a minha visão. Sr. Gonzaga, eu queria pegar um termo que o senhor falou e passar a palavra ao Godinho, que o senhor usou lá embaixo, né? O que é lá embaixo? Aí o senhor depois falou a base. O centro espírita é a unidade fundamental do movimento espírita, não é? Então, agregando valor aí às respostas já dadas, Godinho, eu gostaria também que inserisse o centro espírita, porque sem centro espírita não há movimento espírita. Muito obrigado. Nós não devemos esquecer de que o Evangelho de Jesus, e hoje à luz da doutrina espírita, ele primeiro tem que florescer nas criaturas. Depois, ele irá crescer e florescer nas massas. Enquanto nas criaturas o Evangelho não for conhecido, alguém diz, conhecido já é da minha parte, mas não é só isso. Refletido, meditado, alguém pode dizer, eu conheço, eu reflito e eu medito, mas também não para por aí. Enquanto não for sentido, talvez nessa terceira questão, muito já digo aí, eu não estou fazendo isso. Mas também não para por aí. Vivido. Então o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, ela precisa ser conhecida, meditada, refletida, sentida e vivida. Só assim nós nos conscientizaremos das nossas responsabilidades. E a partir desse momento, aí sim, frutifica em nós, como nós estamos inseridos na massa, no povo, frutifica no povo. O movimento espírita tem uma estrutura muito boa. A questão não é da estrutura, como o Alexandre falou, a questão é nossa. É que o Evangelho ainda não frutificou em mim. Eu conheço o Evangelho, medito, mas eu não sinto nem vivo. Ou quando eu vou viver, eu estou vivendo sem sentir, então eu não estou vivendo. Eu acho que estou vivendo o Evangelho. Então, é aquela luta constante que cada um de nós temos que fazer para vencer a nós mesmos. Enquanto não autodescobrirmos, ou não autoaperfeiçoarmos, esses problemas todos irão existir. Não é problema da estrutura.
O movimento espírita é feito pelos homens. Mas se os homens não praticarem aquilo que conhecem, o saber que já detêm, essas dificuldades permanecerão até o momento que a maioria ou todos nós praticarmos. Por isso que é um trabalho impessoal, mas comum. Não pode ter personalismo. A única personalidade que tem que surgir é do Cristo. Nós temos que ser igual a João Batista, apagar-nos para ele crescer. No momento que nós aparecermos mais do que o Cristo, vamos prestar atenção, ou então vamos chamar o companheiro e dizer, meu irmão, calma, um pouquinho mais, tira aí o sapato, pisa no chão. É Jesus que tem que aparecer. O movimento espírita trabalha para a casa espírita, trabalha para o centro espírita. Sem o centro espírita, o movimento espírita não existe. As federativas realizam um trabalho de coordenação, porque num país continente como o nosso, com um estado, como por exemplo Minas Gerais, que tem muitos municípios, centenas de municípios, só aqui nessa cidade, por informação que nós tivemos, tem 40 centros espíritas. Se pegarmos aqui no entorno, vai para 100 e poucos. Isso precisa de uma coordenação, precisa de uma orientação. Por isso que nós falamos de unificar, não de uniformizar. Cada casa, ela tem a sua peculiaridade, tem a sua necessidade. O que nos unifica é que todos nós estudamos, divulgamos e vivenciamos a doutrina espírita. As necessidades nossas precisam sim chegar a esse Conselho Federativo. Quem as leva? A Casa Espírita, que sente a necessidade, nas suas reuniões que fazem na região, leva isso para o órgão que coordena no seu estado, o órgão identifica os problemas que às vezes eles são solúveis no próprio estado, ele não extrapola, mas às vezes o problema é nacional, precisa levar a esse nível maior e aí o Conselho Federativo começa a trabalhar, a estudar e a oferecer ao movimento espírita, tanto que toda a documentação que são orientadora, que chega à casa espírita, ela não tem a obrigatoriedade de cumpri-la, mas ela pode perfeitamente usar se achar conveniente. Mas aquilo é um resultado de um trabalho que se originou na casa espírita. Talvez não foi na casa espírita minha, porque eu estou recebendo aquela documentação já de um fruto de trabalho de anos e anos. Mas ela foi fruto de uma necessidade identificada no movimento espírita, na casa espírita. Não foi na federativa nem na Federação Espírita Brasileira, porque são órgãos coordenadores. Então, nós precisamos entender que a necessidade é da casa espírita. Ela está na casa espírita. E o movimento espírita trabalha para estas casas. É necessário que haja esse fluxo, sim. Necessidade, chegar até ao movimento e o movimento trazer de volta. Para que isto aconteça, só tem um caminho, união. E a unificação. Porque se não tiver, não tem o feedback, porque eu tenho 100 casas, 40 adesas, as outras não, e às vezes não são, razões várias, né? Alguns acham que não são adesas porque vão ficar submetidos à ordem que a federação vai colocar. É porque desconhecem desde a origem, porque nem sequer o Pacto Áureo conhecem, para poder entender melhor como funciona o sistema. Pacto Áureo foi aquele evento em 1949, no dia 5 de outubro, todo mundo se lembra, né? Estávamos lá? Mas foi um movimento... Tem 18 artigos, aqueles que gostam de ver vão olhar, e ali é que estão as bases. Foi dali que surgiu toda essa parte. É um trabalho que foi consolidado, né? Que já vinha desde a origem do Espiritismo, 1857. No Brasil começou bem cedo, não é? Desde o século passado ainda, com Olímpio Teles de Menezes, um eco de Além Túmulo. Os primeiros centros espíritas ainda no Brasil foram na década de 1860, logo depois da codificação. Geraldo, você me permite só um adendo sobre essa questão? Para a gente entender esse aspecto da união, é preciso a história. Quem não conhece a história, ele é recorrente, comete os mesmos erros. Vejam só, é rápido, eu não vou tecer aqui, só para melhor compreensão. No ano de 1873,
um grupo de espíritos nobres que hoje nós sabemos, Saião, Bittencourt Sampaio, Bezerra, esses nomes que a história do espiritismo no Brasil criou um grupo chamado Confúcio. Esse grupo era chamado Confúcio porque o espírito que se comunicava, ele assim se denominava, mas sabe-se que era um espírito muito ligado a Ismael. Esse grupo durou 3 anos. Mas por que durou 3 anos? Problema de um médio, etc., confusão, essas intrigas, o grupo se desfez. Mas foi neste grupo que, em 1873, Ismael deu a sua primeira comunicação. E ele disse, naquela comunicação, a missão do Brasil. O Brasil, a missão do Brasil é cristianizar. É a terra da fraternidade. É a terra de Jesus. Depois ele fala da missão dos espíritas. A missão dos espíritas é divulgar o evangelho em espírito e verdade. Aquele que desejar cumprir este compromisso assumido antes da reencarnação, que siga esse palio trinitário, Deus, Cristo e caridade. Onde estiver esta bandeira, eu aí estarei. Então ele delineou em 73. Esse grupo se desfez, criou-se um outro. Deus, Cristo e caridade é o nome do grupo. 4 anos, mesmo problema. Criou-se um outro grupo, foi o grupo Fraternidade. E em 1884 é que a Federação Espírita Brasileira é fundada. No momento que ela é fundada, ela vai vivendo, como todas as casas espíritas aqui no Rio de Janeiro, que a doutrina estava chegando, fazendo a doutrina cada um ao seu jeito. Os anos passam, e nós tivemos um fenômeno em 1889, todo mundo conhece. 1889 é o ano da Proclamação da República. A Proclamação da República foi feita em novembro. Mas no início do ano, Ismael prepara o grupo para que recebessem a mensagem do codificador. E o codificador, através do médico Frederico Júnior, ele traz uma mensagem. E ele exorta os espíritas ao estudo, à caridade e à unificação. Em síntese, a sua mensagem fala sobre isso. É o codificador desencarnado dizendo-nos: estudem, amem-se, sejam caridosos uns com os outros, unifiquem-se, não é uniformizem-se, unifiquem-se, naturalmente subjacente à união. 1889, se ele falou aqui. Final do ano, proclamação da República, novo Código Penal. O que é que o Código Penal contempla? O espiritismo, crime, praticar o espiritismo. De todas as casas espíritas, foi a primeira vez que os espíritas, por medo, pensaram em se unir. A Federação Espírita foi a única que fez uma carta aberta ao ministro da Justiça, sendo levado em mãos para conversar com o ministro da Justiça de que o espiritismo, a prática, não era crime. Apesar de não ser mudado o Código Penal, naquele instante foi autorizado professar a doutrina espírita sem que fosse crime. A partir desse momento é que os espíritas convergiram todos e polarizaram-se em torno da FEB, porque pensaram-se em união, porque até então cada um estava fazendo a sua coisa do jeito que era. Olha como as coisas são. 1889. Passa-se os anos, 1910, nasce Chico Xavier. 28 anos de idade, 1938. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Os espíritas ficaram todos, que teve alguns até que disseram que aquilo era uma ilação da Federação Espírita Brasileira, do espírito Humberto de Campos. Disseram até que a federação combinou com Chico para poder fazer com que a federação tivesse uma postura e que aquilo não era possível. Aí todos que disseram isso a gente respeita, mas a gente faz uma questão, colocar em dúvida a mediunidade do Chico, colocar em dúvida um espírito como Emmanuel, colocar em dúvida aquilo que diz o espírito como Humberto de Campos. Vamos pensar nisso, ao invés de falar algumas bobagens. Mas aí estava o livro. Somente em 1949
É na grande conferência do Rio de Janeiro que os espíritas disseram assim: isso está crescendo, nós precisamos nos organizar. Não pode fazer assim. Foi daí que esta grande conferência resultou num trabalho onde a Federação Espírita foi convidada. O presidente Vantuil, à época, colocou aquele parecer, o ponto de vista que era da doutrina da FEB, e é o que foi aceito. E a partir daí, aquela ata de 18 artigos, onde o primeiro artigo diz assim: todo espírita tem que conhecer, estudar e vivenciar a obra. Qual obra é essa? Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho. Se tem algum espírita aqui que não estudou, estou falando estudar, não é ler. Quem estuda, lê mais de uma vez. Que não estudou esta obra, não compreende, não procura vivenciá-la, está fora do contexto. Não vai fazer unificação. Ainda dá tempo. Não vai fazer unificação. Aquilo que o codificador falou não vai ser atendido. Então, a partir daí, o movimento espírita se organizou. E nós estamos até hoje nesta luta, vivenciando, mas é preciso que essa história seja resgatada, conhecida, para que nós não repitamos os mesmos equívocos, mas para que nós possamos dar continuidade a um trabalho que não é nosso, que já se iniciou lá por aqueles espíritas primeiros e que nos cabe dar continuidade. Desculpe essa interrupção aqui, mas é apenas o que me veio à mente para que poder deixar muito claro essa história, para nós entendermos mais essa questão da união e unificação, que não fica só no momento que nós estamos vivendo. Então, a gente fala em união dos espíritas, em unificação do movimento espírita. Eu queria que o Isaías começasse aí nos esclarecendo como é que fica a questão da tolerância quanto às diferenças nesse processo de união. Irei ao encontro da sua indagação, mas antes eu gostaria de trazer um outro apontamento breve. Precisamos ter com muita clareza um conceito, mínimo que seja, sobre doutrina espírita, ou o que é o espiritismo. Alguém poderia dizer: o espiritismo é o cristianismo redivivo. Respondeu, mas não esclareceu, porque permanece a questão: o que é o cristianismo? Outrem poderia dizer: a doutrina espírita é o consolador prometido. Respondeu, mas não esclareceu, porque permanece a questão agora: o que é o Consolador prometido? Não podemos definir uma coisa indefinida com uma outra indefinida. A compreensão do que seja doutrina espírita é fundamental para as práticas na intimidade da casa espírita. A casa espírita caminha para ter o tamanho da dimensão que se tenha da doutrina espírita. Todo aquele que percebe que a doutrina espírita é uma doutrina cósmica, portanto universal, tende a universalizar as práticas espíritas. Aquele que tem um conceito reducionista da doutrina espírita tenderá a ter um conceito e uma prática reducionistas na casa espírita. As nossas práticas rotineiras na casa espírita, portanto, ficam na dependência do conceito mais amplo, menos amplo que tenhamos
da doutrina espírita que abraçamos. E quando dizemos doutrina, segundo os léxicos, estamos dizendo um conjunto de princípios. Que princípios? Nós precisamos penetrar na intimidade dos princípios espíritas, e um filósofo espírita chegou a elencar 268 princípios espíritas incertos em O Livro dos Espíritos. São estes princípios básicos que formam o arcabouço da doutrina espírita que precisamos conhecer para, no esforço gradual, inserir nas práticas espíritas, na rotina do centro espírita. Dito isto, agora indo ao encontro da colocação feita pelo nosso Geraldo, eu penso que espero estar pensando com a doutrina espírita que devemos ter extrema compreensão, extrema tolerância com os companheiros de ideal espírita. Como, por enquanto, não é possível concordarmos com tudo e com todos, que concordemos com o que seja essencial. Respeitada a doutrina espírita, a filosofia espiritualista consubstanciada no espiritismo, que tenhamos extremo respeito, extremo carinho, extrema tolerância, extrema compreensão com esses nossos irmãos, recordando aquela passagem em que um dos discípulos se dirige ao mestre e diz: Senhor, nós vimos alguém pregando e curando em seu nome, e ele não faz parte do nosso grupo. E Jesus redargue dizendo: quem não é contra nós é por nós. Temos visto rejeição a excelentes trabalhadores espíritas. E, no entanto, abrimos os congressos para receber pastores evangélicos, freiras, etc. Nada contra receber freiras e pastores evangélicos, mas, paradoxalmente, repudiamos irmãos de ideal espírita porque não esposam alguns conceitos que esposamos. Isso precisa ser repensado e revisto. Só para ser fiel, eu gostaria de ler Kardec quando fala o seguinte em Obras Póstumas: um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da doutrina seria a falta de unidade. O movimento espírita, ele tem esse fiel de preservar princípios, né? A unidade dos princípios, que foi muito bem colocado. E com isso, em alguns momentos, nós vamos enfrentar posições pessoais, novamente voltamos a isso, a respeito de práticas que não são condizentes com esses princípios. E hoje nós temos um entendimento, inclusive já deixado no CFN, de que nada impede que caminhemos juntos. Nada impede, né? Que essas instituições que tenham práticas que venham a ferir algum princípio da doutrina espírita estejam conosco. Porém, a questão da agregação ao movimento oficial, ela fica prejudicada dado que esses princípios estão colocados na orientação ao centro espírita, foram pactuados, né, pelo movimento espírita nacional. Só para dar um testemunho, recentemente, um companheiro nosso do estado do Rio de Janeiro nos ligou, porque o Conselho Regional havia orientado ele a participar dos eventos, estar junto, mas não fazer imediata adesão ao movimento, porque as práticas que tinham na instituição eram práticas que fugiam e descumpriam esses princípios.
A frase, o pouco, eu não posso narrar tudo para vocês, mas o mínimo que foi que eu ouvi, que eu era preconceituoso, que eu estava criando uma elite espírita no Brasil. E eu tentei explicar para esse companheiro que nada impedia que nós estivéssemos juntos, que o papel, o significado do papel não era tão importante quanto a gente se unir. Porque entendemos que a convivência, o estudo, o esclarecimento fará com que aquele grupo reformule as questões equivocadas. A questão da convivência, do exemplo, é a coisa mais forte que nós temos. Então, à medida que estivesse convivendo, iria refletir. E eu ainda perguntei, mas você já conhece o livro Orientação ao Centro Espírita? Conheço. Ah, mas quer saber de uma coisa? Eu não quero saber de vocês, não. Eu disse, tudo bem, meu irmão, o direito seu também faz parte do seu livre-arbítrio. Então, essa instituição, que segundo ele, na narrativa, me disse que tinha frequência superior a 100 pessoas a cada reunião pública, vai se manter em paralelo. E daqui a pouco se formam os chamados movimentos paralelos, completamente contra a proposta de Kardec, a proposta dos bons espíritos de união, de trabalho conjunto, do feixe de varas tão lembrado por Bezerra. Então, infelizmente, as nossas posições do individualismo colocado pelo Godinho, da questão do personalismo, né, vai enfraquecendo o que poderia estar junto. Então, essa unidade de princípios, infelizmente, quanto a isso, quer dizer, felizmente, né, quanto a isso, nós não podemos abrir mão. Não podemos. Caminhar junto, tudo bem. Abrir mão dos princípios, nós vamos estar, como Kardec colocou, fazendo um desserviço à divulgação da doutrina. Muito bem. Só pegando o gancho do Alexandre, já querendo ouvir também a experiência do Sr. Gonzaga, nós falamos em unificação do movimento. A unificação, ela tem como condição fundamental a união. Então, nós espíritas precisamos estar unidos. A unificação, como Godinho explicou, ela não implica numa uniformização, mas é nós caminharmos em busca dos mesmos objetivos, mesmo que você tenha uma participação um tanto quanto própria ou dentro da sua singularidade, né, das suas características. Nós não vamos uniformizar, todo mundo tem que fazer igualzinho. Nunca o movimento espírita impôs isso e jamais imporá qualquer coisa. Então a gente precisa entender, às vezes existem diretrizes. Então a Federação Espírita Brasileira, por intermédio do seu Conselho Federativo Nacional, vem fazendo planejamentos estratégicos. Então nós temos um plano de trabalho que foi de 2007 a 2012, então são 5 anos. Agora está em vigência um de 2012 a 2017, não é isso, Alexandre, Godinho? E agora um de 2018 a 2022, né, Godinho? Que vai ser aprovado no Conselho Federativo de novembro agora, deste ano. E lá existem as diretrizes, aí, né, que são os 8 diretrizes, vai ser acrescentada mais uma, exatamente falando da unidade, não é? Da difusão da doutrina espírita, a preservação da unidade dos princípios da doutrina. Nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos, que a doutrina espírita está revelada. Mas se a gente começar, como por exemplo, houve cogitações nos congressos iniciais, depois da codificação, em que provavelmente se modificariam alguns princípios ou se acrescentariam outros. A doutrina está revelada. A gente não tem que ficar descobrindo princípios que já estão revelados. Nós temos que estudá-los e vivê-los no nosso cotidiano. A comunicação social espírita, a adequação dos centros espíritas para o atendimento das suas finalidades. Mas será que nós estamos conseguindo, né, Sr. Gonzaga, já associando aqui a próxima questão, nas nossas casas espíritas, efetivamente, dar atendimento a essas necessidades que são tamanhas, a necessidade de divulgar o espiritismo, de estudar a doutrina e principalmente de vivenciá-la? Bom, inicialmente, a gente vai dizer que nós temos muita dificuldade na base de fazermos a separação entre o que é uniformização, tá? e
união e o que é, na realidade, isso. Nós temos muita dificuldade. Então, a gente vê pessoas da base uniformizando procedimentos, exigindo a uniformização e achando que está, no fundo, cumprindo o seu papel. Então, é preciso que a gente trabalhe bastante essa diferença. Tá? A uniformização não é o nosso caso. E lembrando, como você falou, que o CERJ, né, no nosso caso, que traz da FEB a orientação, não é, e também já foi dito pelo nosso presidente da FEB, não é uma imposição. São orientações e que saem do próprio movimento, discutido em alta escala, né, uma escala mais elevada. Mas, quanto a cumprir o nosso papel, nós gostaríamos de dizer que ainda estamos bastante falhos nesse ponto. Estamos falando em nome de todos da base. Ainda estamos devedores bastante quanto a isso. É uma grande empresa em que, vamos imaginar, no escritório central tem um departamento administrativo, um departamento de engenharia, um departamento pessoal, e que quando chega na base, né, quando chega no escritório, você tem uma seção com todas essas atribuições. Então, aí é que está a grande dificuldade, na minha maneira de ver. Quando chega no centro espírita, nós temos casa espírita no interior, com frequência de reunião pública de 20 pessoas, talvez menos. Agora, vamos imaginar isso, como está essa diretoria. Nós sabemos que em 6 componentes da diretoria, normalmente, falando, sendo num dado muito animador, nós diríamos o seguinte: 4 vão estar trabalhando e 2 vão apenas fingir que trabalham. Isso é normal no ser humano, não tem jeito. É aí que entra o nosso jogo de cintura que a gente precisa ter, né? Então, isso gera uma dificuldade para cumprir o papel do centro espírita. Você tem o estudo sistematizado, onde nos grandes centros, que a orientação é essa, chegou um companheiro novo, vai para um curso novo, com a base, começar na base. Nos pequenos centros, nos centros com pequena frequência, isso não pode acontecer. Então ele já entra direto, muitas das vezes, no meio do estudo do Livro dos Médiuns. Tá? São realidades, né? Só para a gente também conhecer realidades que já existem, não é, Godinho Isaías, no movimento espírita, nas casas espíritas, provavelmente os que vocês trabalham, é que nós temos os estudos diversos. Não é apenas o estudo sistematizado da doutrina espírita, que já é um estudo alentado, não é? Até tem sido revisto, era um estudo longo, agora está diminuindo, era a longo prazo, agora a médio prazo, enfim. Mas nós temos o estudo aprofundado da doutrina espírita, tem o estudo e prática, não é? Da mediunidade. Nós temos o estudo das obras básicas. E uma das coisas mais interessantes no estudo das obras básicas é que você vai lá, na hora que está ocorrendo o estudo, independentemente de você estar matriculado ou não. Isso, de um modo geral, ocorre. Inclusive, está acontecendo na própria Federação Espírita Brasileira. Por quê? Porque é uma forma de permitir o acesso de todos. Então, o indivíduo ele não precisa necessariamente, nesse caso, claro que em outros se exige, porque é uma questão de organização. E a gente não pode abrir mão também, né, prescindir, dispensar a disciplina da organização, porque é com isso que a gente vai chegar a resultados. Porque a gente às vezes fica numa postura, e eu falo aqui na minha ignorância, às vezes eu me rebelo contra as coisas, né? Não, vamos criticar, vamos fazer isso, fazer aquilo. Mas e aí? Peraí. É o que o Sr. Gonzaga está falando. Quem está ali na frente do trabalho? Quem está lá na base fazendo? Quem é que está limpando o chão? Quem é que está fazendo as coisas? E às vezes a gente dá uma opinião livre e sair, é muito simples. Ainda bem que não é o caso de ninguém aqui, não. Mas é isso, a gente tem que estar ali fazendo, perseverante no dia a dia, vendo uma dificuldade ou outra, não querendo convencer o outro, porque não é a minha opinião que deve prevalecer,
porque o movimento espírita jamais deverá ser um sectarismo, e se a gente não se vigiar, isso acaba acontecendo, com vários segmentos divididos, porque cada um tem um tipo de ação, cada um tem um método próprio, cada um cria o seu sistema, e a gente vai querer importar para a casa espíritas práticas que não têm a ver com o espiritismo. Isso tem que ficar muito claro para nós. Gostemos ou não gostemos, isso precisa ser rigoroso. E quem mantém esse rigor todo é que sustenta o trabalho. Ah, mas eu gostaria de trabalhar muito mais livre e tal. Espiritismo livre, Divaldo vem nos falando isso há muito tempo. Espiritismo implica em responsabilidade. A doutrina é de libertação, muito mais do que de liberdade. De libertação. Porque o que é livre responde pelos seus atos. E a gente tem que assumir os compromissos. Então a organização existe. Por que nós estamos hoje aqui num domingo de manhã neste evento? Porque existe uma organização, porque existe disciplina. Tem uma equipe de trabalhadores aí que não é pequena, daqui da cidade, do estado, que vem há 9 meses se reunindo semanalmente para que vocês pudessem hoje estar aqui presentes. Então, no mínimo, o que eles merecem é a nossa consideração, o nosso respeito, a nossa gratidão. Nós todos estamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, não é? Então, fruto o quê? Do movimento espírita, da organização, do dinamismo, das diretrizes que existem. A diversidade a gente vê aqui. Meu papaizinho, nos seus 86 anos, Godinho, diz assim, mas essa doutrina, santa doutrina, é uma beleza. E ele assiste a palestra na FEB depois da Páscoa, 86 anos, todo domingo. E ele ouve os oradores e gosta de um, gosta do outro, gosta de todo mundo. Fala, meu filho, mas que coisa linda, né? Essa santa doutrina permite que cada um tenha o seu jeito e todo mundo fala e eu gosto de todo mundo. É uma coisa maravilhosa, com os bons olhos que ele tem, olha, ensinando para a gente, né? Aqui mesmo, né? Nenhum de nós é igual. Nós somos semelhantes, graças a Deus. Então a unificação nos leva exatamente a essa unidade na diversidade. Nós jamais poderemos excluir, mas a exclusão às vezes se dá por um ou outro, que acaba não também aceitando algumas regras, porque ele quer impor as suas próprias regras, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, essa vigilância, porque o trabalho conjunto em equipe exige esforço, principalmente porque nenhum de nós é fácil. Vocês concordam? Nós não somos lá, né? Assim, amores. Bom, nós já estamos com o nosso tempo adiantado. Eu quero aqui encaminhar já para a nossa última questão, mas ouvir cada um de vocês, mesmo que brevemente. Primeiro perguntar, quem está gostando, por favor, permaneça como está. Essa espontaneidade é maravilhosa, né? Então, olha, nós temos tido uma quantidade de eventos espíritas no Brasil, para não dizer no mundo, né? Porque o mundo também agora, graças a Deus, tem tido bastantes eventos, mas no Brasil, notadamente, a gente tem uma quantidade, chega a ser admirável, né, Alexandre? E eventos que às vezes ocorrem simultaneamente, né? Em vários estados, porque não tem tempo, digamos, para todo mundo, então tem que fazer ao mesmo tempo. Eu gostaria de perguntar para vocês, já aqui, cada um já fazendo as suas considerações finais, a importância da divulgação do Espiritismo hoje em dia, então, pelos movimentos desses eventos. Uma Semana Espírita, as palestras que a gente tem, não é? Semana Espírita, aí nós temos as jornadas, nós temos os congressos estaduais, né, brasileiros, enfim. Queria que vocês comentassem um pouquinho esse movimento espírita em termos da divulgação doutrinária que a gente está vendo hoje como realidade. Cada uns 2 minutinhos para a gente encerrar, por gentileza. Pode. Nós vamos começar do mais baixo para chegar, né, no nível mais alto, que aí eles vão corrigindo, né? Eles vão corrigindo as coisas. Com todo o respeito, vocês se lembram da história de Lázaro, não é? Quando o Sr. Gonzaga desencarnar, e se a gente não desencarnar antes, enfim, a gente vai chegar do outro lado lá, vai olhar antes, né? Por que olhar para o alto? Enfim, que seja do lado da Sr. Gonzaga, nos socorra, por favor. Nós tivemos agora, há pouco tempo, participando do evento da área de comunicação social espírita do SERJ, quando foi citada uma fala de Bezerra, que a gente não gravou, né, porque pela idade a coisa dificulta, o cabelo branco,
cabelos brancos, mas Bezerra vai incentivar a divulgação do Espiritismo, falar da sua importância. E o que ocorre na realidade, e que nós vemos como negativo, e é super positivo, porque nós vamos observar o seguinte, qual a preocupação de Kardec? Não é com as grandes instituições, são as pequenas, mas se visitando, trocando experiências, que é o que se tem falado aqui nesse congresso e sempre se fala na doutrina espírita. É a felicidade que a gente vê, nós, né, enquanto está à frente do movimento espírita na região, na nossa região, de sabermos que no Rio Grande do Sul tem um evento onde vai estar lá o presidente da FEB, onde vai estar o Divaldo, e ao mesmo tempo está vendo no norte acontecendo eventos semelhantes. Isso é altamente positivo. Então a divulgação, ela é fundamental, porque se eu ainda acho que aquele movimento da minha casa está fraco, eu vou dizer que o espiritismo está fraco, não está funcionando, não está bem, quando eu recebo essas informações, ainda que eu não possa ir ao sul, ainda que eu não possa ir ao norte, mas eu sei que está acontecendo. Isso, para nós espíritas, é fundamental. Agora, a dificuldade é, por exemplo, você ter ao mesmo tempo o dirigente de unificação no sul do estado e o dirigente de unificação, por exemplo, na Semana Espírita de Campos, que tivemos agora, na Semana Espírita de Itaperuna, que foram simultâneas, não é isso? Pertinho, simultâneas e que funcionou muito bem, uma não atrapalhou a outra. Então a gente vê que pode ter divulgação e deve ter a divulgação. Hoje estamos na área de divulgação, né, nessa área, e damos total, assim, credibilidade e importância a essa área. Todas são importantes, mas a divulgação, ela vai trazer a informação, vai levar a informação à base. Então eu acho que é fundamental para nós a divulgação. Eu não sei se atendi a sua... Eu não vou dizer que é ruim, porque não é, né? É muito bom. Assim, o que eu faço de apontamento, dado que eu tenho um pensamento planejado e estratégico sempre, né? Isso não vai sair de mim quando eu estiver encarnado, talvez passe para o outro lado, eu só entendo que esses eventos tenham que preceder a uma organização muito bem feita. Porque se nós não organizarmos, nós acabamos, por exemplo, fazendo concorrência de eventos nos mesmos períodos. A gente, às vezes, não pensa na acessibilidade, que não é acessibilidade só àqueles que têm dificuldade de locomoção, não, mas a acessibilidade do público. Então eu tenho que pensar o público e saber se há condições do indivíduo chegar, se há condições de pagar, né? Porque a gente tem que cobrir custos, claro, não estou dizendo que não tem que cobrar. Então, essas coisas fazem parte de um planejamento prévio, e especialmente a agenda. No nosso estado, quando a gente vê, nós discutimos no Conselho Estadual Espírita de Unificação, com os conselhos, a questão da agenda, e que esse ano a gente vai progredir um pouco, ela vai para um regime de informática online, para ver se a gente consegue fazer com que essa agenda case. Nós ainda batemos muito a agenda. E outra observação que eu gostaria de fazer é o seguinte: se eventos próximos tratam do mesmo assunto, por que não ampliar o público? Por que não resumir esses eventos? Talvez ainda, por causas pessoais, a gente queira fazer o nosso, né? Mas a gente precisa fazer esse nosso maior, né?
ampliar um pouco. Então, convide a casa espírita da região, leve isso para a cidade inteira, leve isso para cidades próximas, né? Quando a gente faz isso, a gente desonera os trabalhadores que já são muito comprometidos com o trabalho e, ao mesmo tempo, a gente atende um público maior e rende mais. Então, tudo que a gente fizer tem que ter planejamento, prévio planejamento, com uma visão estratégica para os resultados serem os melhores possíveis. Agora, façamos os eventos, né? Divulguemos o Espiritismo com cuidado no que a gente fala, com o que a gente convida, tudo faz parte dessas observações e como a gente vai construir. Eu acho que seriam esses comentários. O nosso Godinho, por razões óbvias, falará por último, né? Amores, chamo a atenção de todos para a expressão movimento espírita. Não é estacionamento espírita, tá? É movimento, o que pressupõe, né, vida, intensidade. É claro, todos aqui somos lúcidos, bem informados, sabemos que há muito por fazer, por reciclar, por repensar, por reorganizar, mas eu quero aqui, embora pouco represente, eu quero prestar minha homenagem a nós mesmos, os espíritas, porque pensa bem nas nossas promoções. Compramos a matéria-prima para fazer a pizza. Fazemos a pizza e compramos a pizza. Só o espírita faz isto, não é? Não há profissionais da fé. Não levamos vantagem humana, material, não há tanta preocupação com promoção pessoal. É um trabalho anônimo, discreto. Eu tenho comigo que neste hospício aqui, Jesus é louco por nós. Tá? Um beijo. Falar por último não tem vantagem não, porque todo mundo fala antes, né? Eu gostaria de ressaltar dois aspectos. A organização é no sentido de que o movimento espírita ele se organize para que os eventos eles possam acontecer nos momentos próprios sem dar conotação de competição. Que às vezes, por falta de organização, acontecem eventos simultâneos e dá essa impressão que na realidade não é. Talvez é a falta de só organizar para que todos façam. O que eu gostaria de ressaltar é o segundo aspecto, é de que nós, quando fazemos esses eventos, não devemos esquecer jamais. Quando Kardec colocou lá, que é o Espiritismo, pergunta, o que é o Espiritismo? Ele responde, é ao mesmo tempo uma doutrina, eu vou repetir o que eu falei lá, é ao mesmo tempo uma doutrina de observação e uma doutrina filosófica. É uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. E ele nos fala que, como ciência de observação, trata da relação entre ambos os planos da vida. Só queria relembrar isso. Nós estamos reunidos aqui, quantas pessoas vieram? Não interessa, X. Quantos no plano espiritual participam conosco? X exponência, só Cristo sabe. Será que nós aqui reunidos neste momento, apenas para fazermos essa divulgação da doutrina, nós estamos ajudando o Cristo com vibrações para que ele utilize estas vibrações em algum lugar da face da Terra? Fica uma interrogação, mas eu tenho a convicção que sim. Se necessário for, ele vai buscar aonde se encontram pessoas reunidas para multiplicar essas migalhas. Lembremos de André Luiz, espírito andando e procurando alguém que estava orando, e ele não encontrava.
Encontrava as pessoas andando com sombras, até que encontrou alguém que estava orando. Mas o orar não no significado do recolhimento das ações, nós estamos orando. Aqui, durante o dia, estamos discutindo, trabalhando. Agora eu pergunto, quantos espíritos foram convidados, sem pagar, para assistir num anfiteatro, que talvez tenha sido construído pelos engenheiros siderais aqui nessa cidade, para participar desse evento conosco, sendo atendido pelos temas que estão sendo tratados? Porque muitos desencarnaram e acham que não desencarnaram. Talvez num evento deste, existe uma equipe espiritual que aqueles que caem a ficha são acolhidos naquele momento e a partir daí são levados para as destinações próprias. Não temos ideia. Então, a divulgação que está sendo feita por esses congressos, por estas reuniões, no meu entendimento, devem continuar, mas organizar-se, não só na própria organização, mas como movimento para evitar essa simultaneidade e a ideia de competição, que não há intenção de um fazer um evento para estragar o evento do outro. Eu tenho certeza disso. Mas quando acontece, provavelmente foi falta de comunicação ou o movimento não se organizou direito para que o fato acontecesse. Mas esses eventos nós estamos contribuindo, nós não temos ideia, para que o plano espiritual encontre neste ambiente, formado por nós, simplesmente porque estamos reunidos em nome do Cristo, discutindo assuntos, temas do nosso interesse, como eles utilizam essa energia, estas vibrações que nós estamos colocando no espaço. Então fica a qualidade do trabalho, a responsabilidade deles, como a quantidade. E nós, somente com a qualidade. Porque poderíamos estar 3 reunidos aqui. Se for um trabalho de qualidade, a quantidade e a qualidade o plano espiritual faz no espaço e nós fazemos a nossa qualidade no trabalho aqui, independente da quantidade. Mas que são aproveitados. Não devemos esquecer isso, porque é uma doutrina de observação que trata da relação entre ambos os planos da vida. E nós não podemos pensar só nos encarnados. Eu queria agradecer aqui do fundo do coração, o tanto que eu aprendi nessa oportunidade, a presença da marcante humildade do Sr. Gonzaga, agradecer a lucidez e o discernimento do nosso amigo Alexandre, a autoridade moral do Godinho e a presença espirituosa e marcante do nosso amigo Isaías. E agradecer principalmente a todos vocês que tiveram a paciência de acompanhar, mas eu espero que tenha sido para vocês também, como foi para todos nós aqui, muito útil este momento. Muito obrigado.